Olá pessoal, bem, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o comando sequência. É uma ferramenta, tá? É um comando que otimiza várias construções. Eu vou mostrar três pequenos exemplos e na sequência a gente vai fazer essa construção aqui. Nessa construção a gente mostra que à medida que eu aumento a quantidade de polígonos inscritos nessa circunferência aqui, né, a área desses polígonos, à medida que eu aumento consideravelmente, a área desse polígono ele vai tendendo à área do círculo, assim como o comprimento também, né, da circunferência vai tendendo ao perímetro desse polígono. Então veja que aqui eu tenho um triângulo, né, a área desse triângulo ainda está distante da área do círculo, assim como também o seu perímetro, mas à medida que eu aumento consideravelmente a quantidade de polígonos, veja que aqui eu tenho um decágono. Veja, eu tenho agora um polígono de 20 lados, com um polígono de 20 lados, né? Eu tenho aqui uma área já próxima da área do círculo, né? Assim como o perímetro desse polígono de 20 lados também já está muito próximo do comprimento dessa circunferência. Também eu posso aumentar aqui o raio dessa circunferência e mostrar que isso continua ocorrendo independente do raio. Deixa eu aumentar mais para a gente perceber. Então agora eu tenho um polígono de 30 lados e já começa a se aproximar consideravelmente. A área desse polígono de 30 lados começa a se aproximar da área do círculo, assim como seu perímetro também. Então nossa ideia é realizar essa construção. Bem, nesse outro exemplo, eu quero o seguinte, eu vou criar aqui um segmento aqui AB, um segmento F, tá bom? E quero que esse segmento ele vá girando e ao mesmo tempo que ele vá permanecendo ao girar. Deixa eu explicar mais ou menos. Então, com o comando girar, eu quero girar com o objeto esse segmento F aqui, ó, esse segmento F, e eu quero girar ele 10 graus. 10 graus. Então, ele está aqui. Esse mesmo segmento girado 10 graus. Mas eu quero mais um segmento, né? Eu quero que esse segmento aqui gire 10 graus ou o correspondente primeiro gire 20 graus, né? Tanto faz. Então eu quero aqui, vou aqui em girar, objeto, segmento F, eu quero que esse segmento agora ele gire duas vezes. O primeiro segmento gire duas vezes 10 graus, ou seja, 20 graus. Estou escrevendo assim para a gente mais na frente entender a sintaxe lá da sequência. Então aqui, veja que eu tenho mais um segmento aqui. E aí eu quero girar mais uma vez, quero mais um segmento, vou no comando girar, girar meu segmento F, que ele possa girar 3 vezes, no caso 30 graus. Então eu tenho mais um segmento. Então veja que fazendo dessa forma, eu quero obter segmentos, né? Eu quero obter uma sequência de segmentos F que estão sendo girados uma, duas, três vezes, né, aquela quantidade de graus. Então veja que dá um trabalho a gente fazer essa construção aqui manualmente. Então como é que a gente faria com a construção, com o comando sequência, né? A gente já viu que eu preciso girar, né, esse objeto F em um determinado ângulo. Tá? Então, eu quero girar o meu segmento F uma certa quantidade de ângulos. Nesse caso, a gente fixou ali 10 graus. Tá? Mas a gente podia querer girar o mesmo segmento 20 graus, 30 graus. Então, vamos criar aqui um controle deslizante para alfa, tá bom? Vou copiar aqui essa sequência, esse comando aqui. Vou dar um Ctrl X e vou digitar sequência
expressão, variável, valor inicial e valor final. Então, qual é a minha expressão? O que é que eu quero obter? Eu quero obter uma sequência de giros, né? Então, Ctrl V, eu quero obter uma sequência de giros, tá? De quem? Desse segmento F. Esse segmento F, ele vai girar quantas vezes aquela quantidade de graus? Ele vai girar I vezes. Então, venho aqui I vezes, tá? Quem é a minha variável que vai dizer quantas vezes o segmento vai girar? É o I. Então, aqui na variável I, onde esse I ele vai iniciar com o valor 1, ou seja, meu segmento ele vai girar uma vez aquela quantidade, e n vezes a quantidade que eu queira. Veja que o n não está aqui ainda. Então, eu vou criar aqui tanto um controle deslizante para o ângulo, porque eu posso querer um ângulo qualquer, de 0 a 360, deixa aqui um incremento de 1 grau mesmo, e vou criar um controle deslizante para o n, porque eu posso girar quantas vezes eu quiser aquele segmento. Nesse caso, lembrando que o n é uma quantidade inteira, tá bom? Quero girar uma vez, duas vezes, três vezes, com incremento 1, que vai aumentando de 1 em 1 unidade. Veja que quando eu ponho o cursor na entrada de comando, veja que meu n já fica aqui azulzinho, meu alfa também. Então aqui eu vou dar um Enter. Então veja agora que eu tenho, olha, vamos colocar lá, deixa eu desativar o comando. Vamos colocar aqui 10 graus. Vamos voltar lá para 10 graus. O exemplo inicial. Então veja que, deixa eu desabilitar os outros segmentos aqui, ou posso até apagar também. Vou apagar aqueles pontos lá. Deixa eu apagar apenas os pontos que não nos interessam. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, opa. Esse não pode, que faz parte do ponto inicial. Esse. Então vamos ver o que é que acontece. Então olha só, eu tenho aqui, eu posso omitir aqui esses pontos, né, para que fique apenas os segmentos. Então veja aqui, olha, eu tenho aqui meu primeiro segmento, né? E esse primeiro segmento, ele girou, né, uma vez, tá? Aqui, nesse caso, como o segmento ele está iniciando aqui em 1, então ele vai girar aqui, ó, 20 graus, né? Então veja que eu tenho agora aqui, a gente olha para cá, ó, na lista, quando o n é 3, eu tenho 3 segmentos, tá bom? Né? Nesse caso, esse primeiro segmento girou aqui 10 graus, né? O outro girou 20 graus. E aí vai. Até 30, né? Eu podia colocar, nesse caso, veja que ele já começa contando do primeiro segmento. Por isso que quando o n é igual a 1, ele já aparece o primeiro segmento. Bom, então esse é mais um exemplo, tá? De otimização de um determinado problema, né? Usando o comando sequência. Então veja, quando eu tenho 3 segmentos,
esses segmentos vão aparecendo aqui na lista. 14,61 é a medida desse segmento. Então, eu tenho 3 segmentos, né? Onde esse primeiro segmento aqui girou 10 graus para cá, né? Esse daqui girou 20 graus com relação ao primeiro. Ou perceba que cada segmento entre eles tem uma diferença de 10 graus, obviamente, né? Deixa eu omitir aqui. Veja que eu tenho aqui 8 segmentos, onde cada segmento entre eles tem uma diferença de 10 graus. Se eu quisesse, por acaso, aumentar essa diferença, vamos botar aqui 20 graus, né? Então, eu tenho aqui 8 segmentos, tá? Onde eu tenho uma diferença entre eles de 20 graus. Ou seja, cada segmento, veja que esse primeiro segmento aqui, ele gira 20 graus, esse segundo gira 20 graus, esse terceiro gira 20 graus, e assim sucessivamente. Então, isso é uma construção com o comando sequência que otimiza o fato de você fazer isso um a um. Uma outra construção aqui que a gente vai fazer vamos falar sobre uma motetia, que é a ampliação ou diminuição de uma determinada figura geométrica, né? De acordo com uma determinada razão. Então, por exemplo, eu tenho aqui vamos pegar um polígono regular. Então, o que é que eu quero aqui? Eu quero que esse polígono, né, eu quero criar um outro polígono semelhante a esse, uma determinada razão. Uma razão 2, uma razão 3, uma razão meio. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui e na entrada de comando eu digito homotetia. Quando eu digito aqui homo, né, para homotetia, já aparece o objeto razão. Tem outra opção aqui também, objeto razão centro, mas eu vou ficar com essa primeira. Então, eu quero realizar uma homotetia, né, ou seja, uma ampliação ou diminuição, vai depender da minha razão, desse objeto aqui, que no caso é o meu poli 1, meu polígono 1, tá? Em que razão? Eu quero numa razão 2. Então, veja que eu consigo aqui um novo polígono, que é semelhante a esse, nesse caso, é o dobro, né? Tem razão 2. Esse polígono que foi construído, com relação a esse, tem razão 2. Lembrando que, né, se eu pegar essa área e dividir por essa, né, a razão entre esses dois lados vai ser a razão entre a razão entre as áreas, né, desses dois polígonos aqui, vai ser a razão entre seus lados ao quadrado, seus lados homólogos ao quadrado. Tá, eu quero fazer mais uma homotetia, né, uma diminuição, nesse caso agora, desse mesmo polígono. Nesse caso, o polígono poli 1, com a razão 0,5. Então, eu quero um menorzinho aqui. Então, veja que eu tenho aqui mais um polígono. Quero novamente uma motetia desse objeto, poli 1, numa razão 1,5. Então, eu tenho aqui um cara intermediário. Então, como é que a gente poderia fazer? Veja que eu vou fazendo um a um, né? Então, como é que eu poderia sintetizar essa construção aqui? Então, eu poderia utilizar o comando sequências, tá bom? Vamos ver como é que a gente faria. Então, apaguei aqui aqueles que a gente fez. Partindo do mesmo polígono, tá? A gente vem aqui e vou digitar sequência. Expressão, variável, valor inicial, valor final. Então, o que é que eu quero? Eu quero uma sequência, nesse caso, que são motetias desse polígono aqui. Então, minha expressão vai ser homo. Quando eu digito homo, já aparece aqui uma motetia. De que objeto? Do meu polígono 1. Qual a razão? Bom, minha razão vai ser uma razão i, tá bom? Eu quero que esse polígono ele vá aumentando gradativamente, aumentando ou diminuindo, tá bom? Então, aqui numa determinada razão i, na variável
minha variável que vai comandar a minha rotetia é esse i. Bom, e aí meu valor inicial nesse caso pode ser 1 e meu valor final n. Esse n é até onde vai o meu i. Então deixa eu construir ele inteiro, nesse caso, que é ele que vai me dar a quantidade de polígonos semelhantes. Volto lá para a entrada de comando e digito Enter. Então veja que quando n é 1, né, meu polígono é o mesmo. Quando n é 2, aí eu tenho um polígono que é o dobro. Aqui eu tenho que é o terço, né? 3 vezes nesse caso, o primeiro polígono. E veja que aqui eu vou obtendo, ó, primeiro polígono na lista, eu vou obtendo o primeiro polígono, o segundo polígono, o terceiro polígono. Bom, mas vejam que eu não tenho eu só tenho razões aqui inteiras, né? Razão 2, 3, 4 e assim vai. E cadê aquela razão 0.5, 0.1? Como é que a gente faria para acrescentar? Então a gente faz o seguinte, a gente volta aqui, dou 2 cliques lá na minha lista, aparece aqui o meu comando sequência, e aqui eu vou criar um controle deslizante decimal, tá? Eu vou chamar de R. Então R vezes I, porque aí eu vou conseguir incluir aquelas razões decimais, tá bom? Então aqui eu vou criar esse controle deslizante para o R. Esse R vai ser um número, né, real, só que eu vou colocá-lo entre 0 e 1. Entre 0 e 1, com incremento 0.1. Dou um OK. Então aqui e dou um OK também. Veja que esse R vai multiplicar agora o meu I. Nesse caso eu estou conseguindo agregar todas aquelas razões decimais. Dou um OK aqui. Então veja que agora aqui eu tenho, se eu diminuir aqui um pouquinho, isso é uma razão 0.3. Então eu tenho aqui 1, né, que é o primeiro com razão 0.3, 2, 3 e assim vai. Então essa é a maneira da gente conseguir colocar aquelas razões decimais. Então veja que é uma forma de otimizar aqui o processo de homotetia usando o comando sequência. Bem, então agora a gente vai realizar essa construção aqui. Uma vez que a gente viu um pouco, né, sobre o comando sequência, a gente vai realizar essa construção aqui utilizando o comando sequência. Deixa eu abrir aqui a janela de álgebra dessa construção para a gente ver, tá? A gente vai precisar do caminho poligonal, as sequências, tá? Temos aqui 2 sequências para a gente utilizar. A área de polígono. São os elementos básicos que a gente precisa nessa construção. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir aqui um círculo, tá? A gente vai construir aqui um círculo com... Eu vou escolher a opção centro e raio, tá? Vou escolher aqui a origem. E um raio, eu vou escolher um determinado raio R, tá? Bom, esse raio, tanto pode ser fixo, como pode ser um controle deslizante. Eu vou optar como sendo um controle deslizante. Então, vou aqui em controle deslizante, deixo aqui minha função, por enquanto ela está habilitada. Vou clicar aqui, vou colocar como sendo R, tá? De 0 a 5. Um incremento 0.1. Vou dar um Enter. E aí esse meu raio aqui, ele já está construído automaticamente. Então, um ESC, desativo a ferramenta. Então, veja que aqui eu posso aumentar ou diminuir o meu raio.
mudar aqui minha entrada de comando aqui para cima. Tá, o que eu quero agora? Bom, eu vou escolher um ponto aqui sobre a circunferência. Tá? Vou colocar um ponto aqui sobre a circunferência e veja que ele está preso. Ó. Bem, o que eu quero agora? Eu quero uma sequência de pontos, a partir do ponto B, eu quero uma sequência de pontos, onde cada ponto será um dos vértices, né, do polígono regular inscrito aqui na circunferência. Para isso, esse ponto, né, ele tem que rotacionar um determinado ângulo central que depende, né, do número de lados do polígono, depende do número de vértices do polígono. Então, nesse caso, a gente vai construir uma sequência de pontos, né, onde esses pontos eles vão rotacionar de acordo com a quantidade de lados, certo? E lembrando que esses pontos eles vão rotacionar em torno aqui do ponto A, tá bom? Então aqui, veja que se eu colocar aqui, ó, girar, nesse caso, se eu quiser girar o ponto A, deixa eu girar em torno, colocar aqui, girar em torno, girar, o meu objeto, no caso, é o meu ponto B, um determinado ângulo, vamos supor, 120 graus, em torno do ponto A. Então veja que eu tenho aqui esse ponto rotacionado em torno desse ponto aqui, em torno do ponto A, rotacionado 20 graus. E aí eu poderia rotacionar essa mesma quantidade desse ponto B' e aí eu teria um triângulo aqui, né, escrito aqui na circunferência. Então é isso que a gente vai fazer. Deixa eu voltar aqui. Só que aí eu quero uma sequência de pontos, tá bom? Bom, mas para isso eu preciso do ângulo, né? Porque eu não quero só o triângulo, eu quero vários polígonos aqui. Então, para cada polígono eu tenho um determinado ângulo central. Então, como é que a gente determina o ângulo central de um polígono regular inscrito aqui na circunferência, né? É só pegar 360, né? E dividir por n, pela quantidade de lados. Então, nesse caso, eu vou construir logo um controle deslizante, tá? Eu vou construir aqui um determinado ângulo, que vai ser o ângulo de rotação, onde esse ângulo aqui vai ser 360 dividido por n, onde n vai ser a minha quantidade de polígonos. Então, eu não tenho aqui esse n, né? Então, vamos construir logo aqui esse n. Esse n aqui, no caso, vai ser um número inteiro, né? Como eu quero a partir do triângulo, então aqui no mínimo tem que ser 3 e vou deixar aqui 30. O incremento é 1 porque os polígonos aqui serão quadrados, triângulos, pentágonos, então tem que ser de 1 em 1. Vou dar aqui um Enter. E aqui o meu alfa, vou dar também aqui um Enter. Então veja que meu alfa aqui, se eu quiser um triângulo, então o ângulo central vai ser 120. Se eu quiser aqui um quadrado, meu ângulo central vai ser 90. E assim sucessivamente. E agora a gente vai criar a sequência de pontos, tá? Sendo rotacionados de acordo com a quantidade de polígonos. Então aqui eu vou digitar sequência, expressão valor inicial, valor final. Então, o que é a minha sequência? Minha sequência é a sequência de giros. Eu vou girar o ponto B, digito girar, objeto, ângulo, ponto. Então, o que é que eu vou girar? Eu vou girar o meu ponto B. Que ângulo? Alfa, né? É o meu ângulo que eu vou girar. Alfa, tá? Em torno do ponto A. Só que, como eu falei para vocês, esse ângulo alfa, se ele girar apenas uma vez essa quantidade, eu vou ter apenas um ponto, né? Então, eu quero girar uma quantidade I, né? Uma quantidade I. Esse ângulo vai ser girado I vezes em torno do ponto A. Esse ponto B vai ser girado I vezes aquele determinado ângulo. Minha variável que vai comandar os giros é o I.
meu valor inicial é 1 e meu valor final aqui é n. Então, se eu quero aqui, veja que já aparece aqui. Então, se eu quero aqui um triângulo, né, esse ponto B, ele tem que girar aqui duas vezes, né? Uma, duas vezes, tá bom? Lembrando que ele está contando com o próprio ponto B. Então, veja aqui, se eu quiser um polígono de 4 lados, eu tenho aqui 4 pontos, né, girados 90 graus, 5 pontos, 6 pontos, e veja que esses pontos eles vão aparecendo aqui na minha lista. Deixa eu diminuir, voltar aqui. Então aqui, olha, 1, 2, 3. Então aqui tem os meus pontos. Lembrando que ele está contando com o ponto B. Ele conta com o ponto B. Se eu omitir o ponto B, veja que ele está contando aqui a partir desse ponto B. Vou deixar ele aqui, sem aparecer. Bem, mas como é que eu faço então agora para que apareça o meu polígono aqui, né? E ao mesmo tempo, né, que ele me dê o seu perímetro. Então eu posso usar caminho poligonal, tá bom? Como uma forma de fazer aparecer aqui o meu polígono, tá bom? E ao aparecer esse polígono, ele aparecerá também o seu perímetro. Eu poderia também usar a ferramenta polígono, mas nesse caso, quando eu usasse a ferramenta polígono, ele só iria me dar aqui no caso a sua área. Eu vou usar o caminho poligonal como forma de aparecer aqui esse polígono, tá certo? Vamos perceber uma coisa. Quando eu uso o caminho poligonal, eu preciso do ponto, eu volto para o ponto inicial, eu começo com o ponto inicial e tenho que finalizar com o ponto inicial, né? Então aqui, veja que aqui na minha sequência, o ponto inicial ele só aparece no início, ele não aparece no fim. Então se eu tentar fazer aqui um caminho poligonal, começar aqui, ó, clicar aqui, clicar aqui, clicar aqui, clicar aqui, esse caminho poligonal ele não fecha, tá bom? Então, uma forma de resolver esse probleminha é eu fazer com que apareça esse ponto inicial, ele apareça novamente aqui na minha lista. Então, para isso, eu dou 2 cliques aqui e coloco aqui n mais 1, porque aí o meu ponto ele termina a minha sequência no ponto inicial. Tá aqui, ponto inicial no início e ponto inicial aqui no fim. Tá? Então, ao invés de 3 pontos, né, ele conta 4 aqui na minha lista, mas na realidade ele para no mesmo ponto. Então, para a minha circunferência só são 3, para a minha lista aqui são 4. Então, aqui eu venho agora e vou digitar caminho poligonal. Na opção de caminho poligonal eu tenho lista de pontos, então eu vou usar essa minha lista 1, L1. Com isso, eu crio meu caminho poligonal, me dando já o perímetro, tá bom? Vou renomear aqui para P, P de perímetro. Então veja agora eu tenho aqui pentágono, hexágono e sempre obtendo o perímetro dessa figura. Bem, mas eu preciso também da área, né? Porque nosso objetivo é mostrar que à medida que eu aumento, deixa eu tirar agora esse eixo, que não vai nos ajudar mais, eu quero também a área desse polígono aqui, porque nosso objetivo é mostrar que à medida que eu aumento a quantidade de polígonos, o comprimento da circunferência tende, na realidade o comprimento desses polígonos, né, o perímetro desses polígonos tende ao comprimento da circunferência. E eu quero mostrar também que à medida que eu aumento a minha quantidade de polígonos, a área desses polígonos vai tendendo a área do círculo. Então eu preciso também da área desse polígono. Então eu venho aqui e digito polígono. Na opção polígono eu posso
criar um polígono a partir de pontos, mas posso criar também um polígono a partir de uma lista. Nesse caso, eu vou usar a minha lista 1. Então, aqui já eu tenho também a área desse polígono, né? Veja que à medida que eu aumento aqui, ó, a área do polígono, um polígono de 9 lados, né, está se aproximando cada vez mais da área do círculo. Lembrando que eu posso, né, deixa eu puxar para cá, eu posso aumentar esse raio também, ou diminuir. Bom, basicamente a nossa construção está pronta, né? Basicamente nossa construção está pronta. Tem todos os elementos aqui que eu preciso. Eu já tenho o perímetro do polígono, já tenho a área desse polígono. Só que eu queria esses raiozinhos aqui, ó. Eu queria todos aqueles raios, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu queria todos os raios, né? Partindo aqui do centro e indo até os vértices, né? Então, como é que eu poderia obter isso? Deixa eu mostrar o seguinte. Nesse caso, o meu raio ele tem que partir do centro, obviamente, e ir até o vértice desse polígono, né? E o vértice desse polígono está aqui nessa lista. Então, se eu quisesse, por exemplo, um ponto dessa lista aqui, eu digitaria assim, ó, L1, 1. O que é que isso significa? Significa que eu estou obtendo um ponto da lista 1 que está na primeira posição. Então, se eu der um Enter, veja que ele aparece aqui. Se eu quiser um ponto que está na terceira posição, eu vou digitar, ou na segunda, vamos botar aqui na segunda, eu vou digitar L1, ou seja, eu quero um ponto da lista 1 que está na segunda posição. Então, ele vai aparecer aqui. Eu quero um ponto da lista 1 que está na terceira posição. Então, ele vai aparecer aqui. Então, digitando L1 e a posição entre parênteses, eu obtenho um ponto dessa lista. Deixa eu apagar. Bom, então, eu posso obter, então, um segmento, né, que vai do centro, no caso o meu centro aqui é o ponto A, até, por exemplo um ponto da lista 1 que está na primeira posição. Então, ele aparece aqui. Não, mas eu quero também o que está na segunda posição. Então, ele aparece aqui o raio. Na terceira posição, aparece aqui o raio. Então, mas eu posso então criar uma sequência de segmentos. Então, eu vou copiar esse comando aqui, Ctrl X, e vou em sequência, expressão, valor final, valor inicial. Então, aqui eu venho e copio aquela minha sequência lá, só que nesse caso eu quero todos os pontos, né? Então, os pontos que estão na posição I, onde esse I ele vai, né, a minha variável que vai me dar todos os segmentos é I, né? Esse I ele vai de 1, ou seja, da primeira posição, até a posição N. Até a posição N. Então, se eu tenho 10 pontos, nesse caso na minha lista tem 11 pontos, né? Nesse caso aqui com N igual a 10, mas o 10º ponto, o 11º ponto, ele é uma repetição por conta do meu caminho poligonal. Então, aqui eu obtenho aqui a minha sequência de segmentos. Então, eu consigo pegar todos os raios, né, todos os raios aqui dos polígonos, para ficar aqui uma construção bacana. A gente pode até fazer uma certa animação aqui, imitando, por exemplo, uma roda. Seria interessante. Bem, então, basicamente, a nossa construção está pronta. Eu só preciso mostrar agora os textos, né? Então, vamos lá. Vou aqui em texto. E aí eu quero mostrar aqui o comprimento, a área, né? Aqui a área. Vou colocar aqui em LaTeX, área, aqui espaço, já copio esse comando, área, do círculo. Área do círculo, né? Dou esse comando aqui para o texto descer. Área do círculo, então A igual a π,
R ao quadrado. Vou dar aqui mais 2 barrinhas para descer mais um pouquinho. Então aqui igual. Isso aqui é o que a gente chama de texto dinâmico, tá? Nesse caso aqui, a área vai ser igual a π vezes o raio aqui. Então eu vou lá na janela de álgebra, clico em R elevado ao quadrado. Então deixa eu voltar aqui, pegar aqui a fração, R ao quadrado. Então aqui vai entrar o meu R. Opa. Aqui é o quadrado. No lugar do x eu ponho R. Igual, né? E a minha área, né? A área do círculo. Poxa, está faltando a área do círculo. Então, como é que a gente faz? Bom, é só calcular aqui, né? Então, A igual a π vezes R ao quadrado. Dou Enter. Bom, não vai ser possível porque eu já estou usando o A aqui para o ponto, tá? Então, deixa eu colocar aqui, escrever área. Área. Ou simplesmente... eu poderia também obter a área por aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui área. Nesse caso, a minha cônica. Aqui é o meu C, a área do círculo. Dou um Enter. Pronto, tem uma possibilidade também. Eu poderia colocar πr ao quadrado também, tá? Mas eu tenho essa opção de calcular a área diretamente pelo comando área. A área da minha cônica, aqui no caso, a minha circunferência. Então aqui vou digitar igual a esse Azinho aqui. Bom, vou dar um espaçozinho para um novo texto. Essa é a área do círculo. E agora eu vou colocar a área, espaço, área do polígono. Área do polígono de N lados. Então, venho aqui, dou um espaçozinho, 2 barrinhas, 4 barrinhas. Vou botar mais barrinhas aqui para cair mais o texto aqui da área do polígono. Então, a área do polígono de lado N, nesse caso, está aqui, né? Então, vou colocar assim, P de N, P underline, chaves, P underline N, né? Meu N aqui é 9, então vou clicar aqui na minha janela de visualização em 9, P9, vai ser igual ao Q1, né? A área do polígono Q1, igual ao Q1. Então aqui eu dou um OK. Então, desativo a ferramenta texto, aqui está meu primeiro texto. Então aqui eu posso melhorar um pouquinho, né, esse texto, aumentar um pouquinho, botar médio, botar um negrito. Então veja que meu texto aqui está dinâmico. Olha. Polígono de lado 11, 8.59, polígono de lado 14. À medida que eu aumento a minha quantidade de polígonos, a área desse polígono, né, está se aproximando da área do círculo. Lembrando aqui que eu posso também, olha, variar o raio. Com isso, o meu texto também lá está variando. Tá bom? Bom, então só falta agora, nesse caso, mostrar, né, o comprimento da circunferência, né, e o comprimento e o perímetro aqui também dos polígonos, que é o meu caminho poligonal.
Então, tá faltando aqui também o comprimento da circunferência, né? Para calcular o comprimento da circunferência, eu posso fazer 2π vezes r, né? Eu posso fazer 2π vezes r, mas posso também usar o comando perímetro. Existe também o comando perímetro. Perímetro, no caso, não do polígono, mas da minha cônica, né? Então, da minha cônica é a minha circunferência C. Então, o perímetro de C, dou Enter. Então, aqui já tem o meu perímetro, tá? Veja que quando eu vario aqui o R, ele varia também, né? Não muda, obviamente, no caso, se eu movimentar o polígono, mas o meu perímetro está aqui, o perímetro da circunferência, o meu B. E vamos criar esse texto agora, mostrando o comprimento da circunferência e o comprimento dos polígonos, que é, no caso, o perímetro. Então, venho aqui em texto, aí vou colocar aqui comprimento da circunferência, barrinha, para o texto descer, e vou colocar assim, C igual 2πr igual 2π vezes, e eu clico lá no raiozinho para ele aparecer de forma dinâmica. E aí, digito igual ao meu comprimento lá que eu calculei, o B. Então, o comprimento 2πr, o comprimento da circunferência. Vou descer o texto e vou agora colocar perímetro. Daqui a pouco fazer uma correção aqui. Perímetro do polígono de N lados. Vou descer um pouquinho mais o texto, colocar mais barrinhas. Então, perímetro, voltando aqui o acento, perímetro do polígono de N lados. Então, aqui, vou colocar aqui P, underline, aqui vou digitar N, igual, nosso perímetro está aqui, né? A gente já calculou aqui, ó, 11,7. Então, vou colocar aqui. Vou deixar o texto mais para baixo um pouquinho. Então, perímetro do polígono de N lados. Então, P9 igual aqui. Deixa eu só fazer uma correção desse aqui. Aqui eu coloquei P9. Aqui é A. Nesse caso aqui é a minha área, né? Tá assim, A9. A área do polígono de N lados. A9. Coloquei P. Ok. Pronto, aqui vou aumentar um pouquinho aqui o texto. Colocar um negrito. Pronto, então a gente tem aqui a área do círculo, né? E a área do polígono de N lados, comprimento da circunferência e o perímetro do polígono de N lados também. Então veja que, à medida que eu aumento a quantidade de polígonos, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar, para a construção ficar mais bacana, vamos tirar esses pontos aqui. Então vou clicar lá na minha lista, tá? E omitir todos esses pontos. Vamos tirar aqui esses rótulos. Seleciona tudo e tirar esses rótulos, tá?
Eu posso colocar uma outra cor aqui para os meus polígonos, posso mudar a cor desses polígonos. Deixa eu colocar aqui um azulzinho. Posso mudar a cor dos meus segmentos também. Então, nesse caso, eu clico aqui na lista, tá? Clico na lista. E posso mudar a cor aqui de todos os meus segmentos. Não posso, veja que eu não consigo mudar a cor de um único segmento, porque todos esses segmentos fazem parte de uma única lista. Então, se eu clicar na lista, tanto eu posso omitir esses pontos, como eu posso deixá-los visíveis. Esses pontos não, esses segmentos. Bom, então, basicamente é isso, né? Nossa construção está pronta. Então, veja que eu posso aqui ocultar agora essa janela de álgebra. Se eu quiser, eu posso diminuir também esse centro aqui, mas vou deixar assim mesmo. Bom, então o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou tirar aqui essa janela de álgebra, tá? Colocar esses textos um pouquinho para cá. E nossa construção está pronta, né? Veja que eu posso, à medida que eu aumento a minha quantidade de polígonos, vamos colocar aqui como sendo um raio 2, né? Veja que um polígono de 21 lados, né? A área vai se aproximando cada vez mais aqui da área, né? Do círculo, né? Então aqui, ó, 30, né? Podia aumentar mais aqui, vamos aumentar aqui meu controle deslizante para 50 ou para 60, né? E aqui então eu mostro para o aluno que à medida que eu aumento, né, a quantidade de polígonos regulares inscritos na circunferência, a área desse polígono, né, da área desse polígono vai se aproximando da área do círculo, assim como o seu perímetro também. O perímetro desse polígono vai se aproximando do comprimento da circunferência também. Então, a gente tem aqui um polígono de 52 lados. O perímetro desse polígono é 12,56, se aproximando cada vez mais do comprimento da circunferência. Então, a gente pode brincar um pouquinho, né, com isso aqui. A ideia de fazer os raios aqui é para a gente brincar um pouquinho. Eu posso criar aqui, clicando no controle deslizante, eu posso clicar aqui em animar, né? E aí fica uma construção aqui, né? Como se fosse aqui uma roda girando, né? Fica bem bacana a construção. Os raios aqui se movimentando. Bem, pessoal, é isso, tá? Então veja que com o comando sequência eu consigo fazer construções bem bacanas, tá certo? Vai da criatividade e vai também da complexidade da construção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.